Opa, economia? E agora? Agora, um estudo sobre a demografia, sobre a economia nos 200 anos de independência do Brasil. E os cenários para o século XXI. O Brasil teve mudanças substanciais ao longo desses 2 séculos e a gente vai trazer a informação agora para você, um detalhe de um livro muito bacana, muito bem produzido. Quem está comigo agora, direto do interior de São Paulo hoje, é o professor José Eustáquio Diniz Alves, sociólogo e doutor em demografia. Professor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Economia Agora, sempre uma satisfação recebê-lo. Obrigado, Fabiano. É um prazer participar aqui do seu programa e poder discutir um tema tão interessante e atual que é os 200 anos da independência. Pois é, 200 anos da independência, esse ano de 2022 a gente tendo completando essa data marcante. Para a gente começar a falar aqui do livro, vamos mostrar o livro. Aqui a capa do livro aparecendo Demografia e Economia nos 200 anos da independência do Brasil e cenários para o século XXI. Já ia falando de democracia, porque a gente vai entender no papo que tem a ver também, né, com esse assunto. E esse livro, professor, como é que nasce a ideia, né, de uma obra que é grandiosa demais? São vários anos, não dá para falar do Brasil falando só da independência, né? A questão é a seguinte, existe essa efeméride, né, que é os 200 anos, é uma data, eu acho que é uma data muito mais de momento de reflexão, da gente pensar o passado, né, entender o presente e a gente poder prever um pouco o futuro. Então, a ideia surgiu, principalmente um ano atrás, o pessoal da Escola de Negócios e Seguros, né, eles queriam um livro que refletisse aí a evolução do Brasil nesse período e a situação do Brasil atual, né? Então, eu entrei em contato com eles, a gente acertou fazer assim, um panorama da demografia, da economia, mas não só isso, também tem a questão de educação, tem questão de mercado de trabalho, tem questão de meio ambiente, né? Tem questão da transição religiosa no Brasil, né? Que o Brasil sempre foi um país católico e agora ele está mais plural e com um crescimento muito grande dos evangélicos. Então, tem isso tudo no livro e também cenários aí para o século XXI, em termos principalmente da demografia e da economia. Muito legal. E eu separei aqui em alguns tópicos para a gente discutir, professor, para facilitar aqui a nossa análise, né? Para começar, de 1822 a 2022, 200 anos, portanto, muita mudança na economia no que diz respeito ao que a gente vivia. A gente teve aí um crescimento demográfico extraordinário. O Brasil foi um dos países que mais teve aumento da população, inclusive, ao longo desse período todo, né, professor? Exatamente. Veja só, vamos pegar 1800, que para a gente pegar aí dois séculos. Em 1800, a população brasileira era de 3,5 milhões de habitantes. Pensa bem, a cidade do Rio de Janeiro, hoje em dia, ela tem cerca de 7 milhões de habitantes. Então, o Brasil, em 1800, ele era metade da cidade do Rio de Janeiro em 1822. Né? E, nesse período, a população cresceu 5 vezes no século XIX, ela passou para 17 milhões em 1900 e depois passou para 170 milhões no ano 2000. Então, em 200 anos, de 1800 até 2000, a população cresceu 50 vezes. Né? Enquanto o mundo é mais ou menos o seguinte, o mundo passou de 1 bilhão para 6 bilhões de habitantes. Então, o mundo cresceu 6 vezes. O Brasil cresceu 50 vezes. É claro que o Brasil é um país pequeno em termos demográficos, né? E ele cresceu muito nesse período. Mas isso vai parar de crescer. Quer dizer, o que é interessante é que a população vai chegar no máximo a 230 milhões agora por volta de 2040 e depois ela vai começar um período de decrescimento. Né? Aí vai chegar no ano 2100 por volta de 180 milhões de habitantes. Então, assim, o século XXI vai ser completamente diferente dos outros 500 anos,
que foi 500 anos de muito crescimento, principalmente aí nesses 200 anos da independência, e depois, na segunda metade do século XXI, o Brasil vai ter um decrescimento populacional. Não só o Brasil, vários outros países do mundo, mas por caso do Brasil, é um momento muito marcante, né, para o futuro do Brasil, que é completamente diferente de tudo que existiu antes. Ô, professor, e o detalhe, né, que de 1500 para 1800 teve uma mudança da característica da população brasileira, né? Se a totalidade, ali naquele dia 22 de abril, né, de 1500, era indígena, né? Então a gente tinha aí uma população completamente indígena. Já em 1800, até pegando aqui o relato que o senhor coloca no livro, né? Cerca de 3 milhões e 300 mil habitantes, né? A população já era bem variada, né? Você tinha europeu, você tinha origem africana, mas de alguma forma uma mudança em 300 anos nunca tão vista nesses 3 séculos aí onde a coisa mudou muito em termos do habitante. E no que diz respeito à população indígena, que é curioso, que eu queria o comentário do senhor, porque nesses 300 anos, se em 1500 a população indígena ela era a totalidade, em 1800 ela passa a ser 8% apenas. Quer dizer, você teve uma modificação completa, até porque, pelo quesito histórico mesmo, do descobrimento do Brasil e tudo mais, das caravanas, né, vindo ao Brasil, nas caravelas, melhor dizendo. Ou seja, a gente tem aí uma mudança estrutural na nossa população naquele período, né? Bem lembrado, Fabiano, porque esse período, veja só, durante 300 anos, a população brasileira não mudou muito, ela estava mais ou menos, a gente não tem um número muito certinho, né? É entre 3 milhões e 4 milhões de indígenas quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. E chegou em 1800, a população brasileira era mais ou menos isso, 3 milhões e meio, mais ou menos em 1800, né? Só que é isso, a composição da população, ela muda completamente. Por quê? Houve uma mortalidade muito grande dos indígenas nesses 300 anos, né? Não só em guerras, né? Por exemplo, aí em Sabará tem muito... tem comemoração do Borba Gato, né? Tem Sim. estátua do Borba Gato, a rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte é o Fernão Dias, né? E esses bandeirantes, eles caçavam os indígenas, né? Essa entrada dos bandeirantes aí pelo interior do Brasil, ela se dava muito às custas da população indígena. Mas o que mais eliminou, vamos dizer assim, né, a população indígena foram as doenças. O que acontece? A população das Américas, isso aconteceu em todo o continente, como elas não tinham contato com a população europeia, a população europeia, ao longo de séculos e séculos, ela conviveu com vários animais, né, principalmente a pecuária, e ela, nessa convivência, ela criou uma série de resistências contra vírus que vinham desses animais que ela conviveu durante milhares de anos, né? Uhum. Os índios das Américas, eles não tinham essa convivência com esses animais, porque aqui não tinha boi, aqui não tinha cavalo, aqui não tinha porco, né? Então, quando os europeus chegaram, eles trouxeram uma série de doenças que essa população local não estava preparada para essas doenças. E aí, pensa bem, é como se fosse uma Covid do século XVI, né? E que não tinha vacina, não tinha médico, não tinha respirador, não tinha nada. Então, essa população ela morreu em grande escala, né? Porque tem gente que fala em genocídio da população indígena. E, ao mesmo tempo, o Brasil começou a trazer europeus, né? Principalmente portugueses, né? Na faixa aí de 1 milhão de europeus nesse período, e veio também a população africana escravizada, né? Então, em 1800,
você tinha uma parcela da população que era escrava e uma parcela que era de origem africana livre. Então, essa que era a composição do Brasil. Em termos numéricos, é mais ou menos a mesma coisa de 1500, mas em termos de composição étnica, era completamente diferente. Professor, e a gente continuando aqui nas nuances, né, que o livro apresenta, primeiro falei aqui antes da gente começar aqui o programa e falo agora já aqui em meio já ao nosso programa aqui, o Economia Agora, uma leitura completamente indicada aqui, é possível baixar inclusive o livro, é possível você que está acompanhando, mas vale inclusive a edição física, daqui a pouquinho o professor explica para a gente os caminhos para a gente chegar ao livro, porque o senhor consegue transformar aí em algo muito fácil, jornalístico mesmo, o trabalho. E uma coisa que é interessante, que é finalzinho já do primeiro bloco, mas eu quero começar já a discutir esse assunto, e tem tudo a ver com a mudança, né, do Brasil. Quando você pega em 1808, cerca de 99% dos brasileiros eram analfabetos. E hoje você tem uma taxa de 6%. Tudo bem que tem muito analfabeto funcional no Brasil, infelizmente, que faz com que esse número seja mais baixo. Mas é uma mudança de paradigma no que diz respeito à informação, ao mesmo tempo em que a gente é virando realmente um novo país, uma nova gente, né? Vai ganhando forma de Brasil, né? Isso, assim, vamos dizer assim, se você me perguntar quais são os grandes conquistas do Brasil nesses 200 anos, eu acho que é exatamente isso. Uma é a questão da educação, né, porque a grande maioria era analfabeta, e das mulheres, era quase 100% das mulheres eram analfabetas, né? Você tinha uma parcela muito pequena dos homens. Você pensa bem, aí em Minas Gerais, no Caraça, né? O Colégio Caraça formou vários presidentes da República, né? Agora, só tinha homens, não tinha mulheres, nenhuma mulher se formou no Colégio do Caraça, né? E é isso que você falou, você tinha quase 100% de analfabetos no Brasil, e hoje você tem menos de 10% de analfabetos. E as mulheres que estavam muito atrás dos homens, né, que elas praticamente não tinham acesso à escola, as mulheres hoje em dia elas têm um nível educacional maior do que os homens, inclusive nos cursos de mestrado e de doutorado. Eu mostro isso aí com 2 gráficos, mostrando como que as mulheres passaram os homens na universidade, nos cursos de mestrado e no curso de doutorado. Então, isso é uma grande conquista dos 200 anos. A outra grande conquista é a esperança de vida, porque a esperança de vida ao nascer estava em torno de 25 anos na época da independência. Tá? E agora, em 2019, que é o último dado disponível, antes da pandemia, estava em 76 anos. Com a pandemia diminuiu um pouquinho, mas provavelmente vai recuperar ao longo dessa década agora de 2020. Então, veja só, a esperança de vida média do brasileiro, ela triplicou em 200 anos. E isso é fundamental, porque é o seguinte, se a pessoa morre muito cedo, você, pensa bem, você põe a pessoa na escola, você trata, cria seu filho e tal, quando chega com uma idade ainda jovem, né, essa pessoa morre, a mortalidade infantil é muito alta. Não tem nenhum país desenvolvido no mundo que tenha esperança de vida baixa, que tenha mortalidade infantil alta. Então, assim, para ter desenvolvimento, para ter bem-estar e para as pessoas e para as famílias, a expectativa de vida tem que ser mais alta, senão você não tem desenvolvimento. E isso o Brasil conseguiu fazer nesses 200 anos. Professor, estou aqui igual aluno, né, levantando a mãozinha aqui para falar. É que a gente vai ter que ir para o intervalo, mas na volta eu quero abordar o SUS, que teve uma transformação social muito grande, destacado inclusive no livro, né? A criação do SUS em 1990. Quero abordar também, agora já chegando nos anos 2000, já chegando em 2020, 2021, 2022, com a pandemia, onde a gente teve uma queda de nascidos. Tivemos mortes e também queda de nascidos, o que isso representa aí no estudo demográfico. E rapidinho a gente volta com economia.
E agora?